Bom, dando continuidade às nossas aulas aí pelo vídeo, né, que a gente está fazendo, seguindo o capítulo agora 9, 10 e 11, vamos falar sobre o capítulo 9, ok? Quando a Emerenciana acaba os trabalhos de atendimento ao público, o livro descreve logo no primeiro parágrafo que eles continuam fazendo o trabalho após o trabalho espiritual continua. Ela designa 2 servidores lá para fazer a questão do atendimento ao Carlos, ao Lívio e o Aderson, aos assistidos. Fala sobre a questão da obsessão e da vampirização, de que quando nossos irmãos descobrem que o plano deles de obsessão foi descoberto, o ataque é mais iminente, né? Então ela pede para que 2 servidores, 2, não 1, para cada assistido, faça a guarda, a proteção, sem violar o direito e o livre-arbítrio deles, mas que fiquem lá protegendo, ok? E aí eu já deixo uma perguntinha para vocês, que eu quero que vocês respondam, tá? Qual a função dos assistentes destacados para a proteção dos assistidos? Qual a função dos assistentes destacados para a proteção dos assistidos? Ok? Outra perguntinha que eu já quero deixar, porque na verdade eu não vou ficar falando do capítulo não. Vocês têm que me responder isso aí. Se leu, responde. Descrever sobre. Por que vivemos em campo de vibrações onde a mente é mais poderosa do que qualquer coisa ou ritual? Se vocês olharem lá no capítulo, e para aí eu não vou dar página, porque tem que ler, vocês vão ver esse trecho. E eu queria que vocês falassem o que ela está dizendo sobre isso. Em que contexto da história ali do capítulo ela está falando sobre isso. Ok? Vai falar também nesse capítulo de uma questão que a gente escuta muitas vezes aí. Feitiçaria e magia negra e magia branca. E o Felinto, que é o personagem que aparece nesse capítulo, descreve e como é feito uma coisa, como é feito outra e como quebra isso. Ok? E aí, agora entrando no capítulo 10, resumidamente, porque aí vocês vão ter que ler o capítulo 9 para responder essas 2 perguntinhas. No capítulo 10, a viagem evolutiva, né? Preste atenção nessa colocação. Quem alcança o planalto de forma alguma pode desconsiderar a planície e o valor de onde vem e de onde esteve. Ou seja, o valor não, do vale, ok? Vou repetir para vocês, no capítulo 10. Por que eu quero que vocês leiam isso? Entendam isso. O que ela está dizendo? Ele, na verdade, ela não, né? Ele. Né? Só um minuto, pessoal. Quem alcança o planalto, de forma alguma pode desconsiderar a planície e o vale de onde esteve e de onde saiu. Há um contexto aí, nesse capítulo, que ele está falando sobre a questão dos atendimentos, sobre as entidades que lá estão. Eu quero que vocês reflitam sobre isso e descrevam no zap. Essa frase, eu entendo isso, que ela quis dizer isso. Ok? Tudo bem até aí? Então vamos lá, seguindo. Perguntinha sobre o capítulo 10. Quais os requisitos que a pessoa possa sofrer a ação de um trabalho? Quando é que eu estou vulnerável para sofrer a ação de um trabalho? Um trabalho de feitiçaria ou magia negra? Pergunta 2 do capítulo 10. Qual a terapia eficiente para evitar o mesmo? Ou seja, o que eu tenho que proceder para poder evitar que eu participe, né, ou que eu seja alvo de um trabalho de, como dizem popularmente, macumba. Ok? E eu quero que vocês coloquem outra coisa também aí no zap. Roupas brancas. Qual é a dissertação que tem nesse capítulo e o que diz sobre roupas brancas? Ok? E outra coisa, dentro das roupas, defumadores. Impressiona? Funciona? Espanta espíritos? Vamos ler e responde para mim lá no zap? Tá bom? Capítulo 11, resumidamente. E outra coisa, a gente tem que acelerar o passo. É igual o Enem. Tem que começar a estudar e correr para poder responder. Tá terminando as férias, vocês já vão voltar e a gente tem que terminar isso logo, ok? Capítulo 11. Deixa eu abrir aqui que eu acho uma passagem aqui maravilhosa.
né? Mas eu já vou deixar com vocês aí, tá bom? Vamos lá. Pergunta: qual a impressão que os protetores passavam aos espíritos gozadores e insensatos? Protetores, ou seja, lembra do capítulo 9? Do capítulo 9 que ela mandou 2. E aí eu falo, por que 2? A proteger os assistidos? Qual a impressão que eles passam para aqueles espíritos gozadores e zombateiros que vão chegar ali na hora? Outra pergunta. Como é a escala de hierarquia? Como funciona isso no plano espiritual? Está lá no capítulo 11. E para finalizar, tarefinha de férias mesmo. Não é ficar falando aqui do capítulo para vocês falarem, não, eu li, eu vi e tal. Não, aqui não tem esse papo não, viu? Sou chato mesmo. Dissertar sobre a frase de Confúcio. Confúcio, esse é o nome. Cleito, me corrige aí. É Confúcio, né? Está na página 116. Quer que eu leia para vocês? Ou eu vou deixar vocês lerem? Eu vou ler. Vou ser bonzinho. Preste atenção. Estudar, observar e imitar sem pensar significa o mesmo esforço que anda sem rumo. Tudo quanto verdadeiramente sabemos é justo saber que sabemos. Mas o que não sabemos, cumpre-nos saber o que não sabemos. Nisto reside a sabedoria. Leia o capítulo, principalmente a páginas 116 e 117, e fale sobre isso para mim. Ok? Tem mais umas coisinhas aqui. Comentar nesse capítulo tem duas incorporações, ok? Primeiro ela fala que os médios já estão preparados, que é uma moça, uma médium, e aí eles soltam pela rede o Exu que vem e incorpora nela. O outro também fala de uma incorporação do Exu. Mas o que eu quero deixar assim, tem uma passagem nesse capítulo que fala assim, a médium que está sofrendo a incorporação do Exu se debilita, Cleito, suaré, como é que é? Suar, certo? Ela começa a projetar o seu processo anímico, fluido animal para o Exu. Eu quero que vocês leiam isso e falem o que vocês entenderam que a médium fez com o espírito que ela estava incorporada. Ok? Ah, e aí é interessante. Miranda pergunta, conforme a mentora atende, não é violento demais atender dessa maneira? Isso está na página 122. Ok? E aí, como eu sou bonzinho, que ele saiu da rede. E para finalizar, vou descrever o assunto. Neste momento, a ação do perispírito do encarnado sobre ele fez mais forte e começou a encharcá-lo de fluido animal, que lhe constitui o envoltório e é retirado do fluido universal de cada globo, encarregado de manter o equilíbrio dos órgãos, das células e das moléculas do organismo material. Essa energia, de constituição mais densa, produzia no comunicante, o espírito, sensações que o angustiavam, como se lhe gerasse asfixia contínua. As forças que lhe eram aplicadas pela benfeitora e a psicosfera geral incidiam sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal a que se afervorava. Fala sobre a questão de choque anímico. Dúvidas no Zap. E aí, espero que
de uma maneira sucinta e bem resumida, vocês possam responder esses questionamentos que eu deixei para vocês. Ok? Acelerei um pouquinho, sim, porque eu acredito que, pelos próprios comentários que vocês vêm fazendo no Zap, vocês já estão lendo os livros. Já lemos o livro, né? Então fica aí essas perguntas. Quem não, volta o vídeo, vê a pergunta, escreve no papel e depois põe no Zap. Ok? Bom domingo a todos. Hoje é domingo. Talvez esse vídeo chegue amanhã para vocês, então boa semana. Que nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Desejo paz e muita felicidade.